Isadora, minha filha emprestada. Quem achou, diga amém. 1 Samuel capítulo 17, versículo 56. A tradução, meus irmãos, é a tradução João Ferreira de Almeida. E ela diz assim: disse então o rei: pergunta de quem ele é filho. Voltando Davi, depois de ferir o filisteu, Abner o levou à presença de Saul, trazendo Davi na mão a cabeça do filisteu. Perguntou-lhe Saul: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: sou filho de teu servo Jessé, o belemita. Amém? Vamos orar? Com sua cabeça nesta hora, ore comigo. Jesus, obrigado pela tua palavra que foi lida, meu Senhor, nesta noite. Que a tua palavra, meu Senhor, produza frutos preciosos dentro do nosso coração. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós não somos, mas a tua palavra é. Nos use, Senhor, como instrumento dos céus nesta noite, e fale de forma poderosa ao nosso coração. Eu lhe agradeço e lhe louvo, junto com toda a igreja e os irmãos que creem nesta oração. Diga amém. Amém. Pode sentar, dando glória a Deus. Meus irmãos queridos, todos nós conhecemos a história de Davi. Davi é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia e um dos personagens, um dos homens mais preciosos que já passaram sobre esta terra. Afinal de contas, o nosso Jesus veio justamente da descendência. A Bíblia diz que ele é a raiz de Davi. O certo é que o povo se rebelou contra Deus, se revoltou contra o Senhor, não estava mais satisfeito com a liderança de Deus, e começaram a olhar para os povos que eram seus inimigos, e disseram em seu coração: os filisteus, os amorreus, todos eles têm reis, nós também queremos um rei. Esse desejo se tornou tão grande dentro do coração do povo de Israel, que eles começaram a externar, e essa externação, este questionamento, este pedido chegou até os ouvidos do profeta Samuel, que era um homem que intermediava os céus e a terra naquele momento em Israel. Samuel se entristeceu a princípio, mas acuado pela petição do povo, consultou a Deus, orou ao Senhor e disse para Deus: Senhor, o povo pede um rei, e agora o que é que eu faço? Deus disse para ele: se o povo pede um rei, dê um rei a eles. Deus disse: agora explique para eles qual será o peso, a carga de ter um rei. O Senhor então deixou que acontecesse aquilo que estava no coração daquele povo. A nação de Israel agora deixaria de ser uma nação teocrática, uma nação que tinha Deus como seu soberano, Deus como seu rei, entre aspas, vamos dizer assim, e passou agora a ter um homem para reinar sobre eles, e assim também oferecer juízo sobre eles. A palavra vai dizer que Deus escolhe um homem da tribo de Benjamim, cujo nome é Saul. O Senhor o escolhe e unge Saul a rei. A palavra vai dizer que Saul era um homem escolhido por Deus, e além de ser escolhido por Deus, carregava a presença de Deus. Saul profetizava no Espírito, assim diz a palavra. O tempo foi se passando,
E o Senhor começou a perceber que Saul, apesar de ser escolhido, não tinha as características que ele precisava. Porque pelo lado de fora, Saul era um rei robusto. A Bíblia diz que quando ele foi escolhido, entre os homens que estavam diante daquela plenária, entre o povo, ele era o maior, era o que chamava mais atenção. Mas durante o processo, Deus percebeu que Saul era muito bom pelo que mostrava do lado de fora. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor também requer posicionamentos de um rei, de um escolhido, pelo que está do lado de dentro. Eu percebo que é muito fácil eu mostrar aquilo que está fora, mas também não é difícil Deus entender e interpretar o que está dentro. A palavra vai dizer que, diante de tantas falhas cometidas, Deus percebeu que Saul era o cara errado. E Deus não tem problema em substituir pessoas erradas. E o Senhor então disse para Samuel: eu rejeitei Saul. A pergunta que surge no início desta mensagem é: como é que Deus escolheu para depois rejeitar? Será que Deus não sabia antes de escolher que Saul ia errar? Talvez sim, mas eu percebo que o Senhor escolheu confiando no livre-arbítrio que o homem tem de fazer decisões daquilo que quer para a sua vida. E dentro deste livre-arbítrio, Saul escolheu desobedecer ao Senhor. E o Senhor percebeu que aquilo que um dia foi bom, agora não era mais. Paulo vai questionar estas decisões de Deus no livro de Romanos, no capítulo de número 8. Paulo vai dizer: o Senhor foi injusto porque escolheu Jacó no lugar de Esaú? Porventura Jacó não era o segundo, e o escolhido não teria que ser Saul por ser o primogênito? E o próprio Paulo responde: é óbvio, é claro que não, porque está escrito que o Senhor se compadece de quem quer se compadecer e tem misericórdia de quem quer ter. Paulo estava dizendo que Deus, ele é soberano nas suas decisões, e ele faz aquilo que ele acha melhor para ele fazer. Quem, pois, irá contra as decisões de Deus? A Bíblia revela que então, na rejeição de Saul no coração de Deus, Deus começa agora a procurar um novo rei. E o certo é que o Senhor até tentou fazer de Saul um homem verdadeiro para que ele continuasse adorando a ele. Mas no dia da última prova e do último teste, Saul falhou. Falhou por quê? Falhou porque foi colocado em uma prensa. Falhou por quê? Falhou porque foi colocado em uma pressão. Sabe o que é que Deus está dizendo? Deus estava dizendo: eu estava observando Saul. Nesta feita, Samuel chegou e disse para ele: ainda hoje, Deus constituiria o teu reinado para sempre nesta terra. Mas a Bíblia vai dizer que o inimigo estava chegando. Saul não esperou Samuel para sacrificar. Os soldados de Saul começaram a fugir. Saul ficou encurralado, sem ter o que fazer. Então ele sacrificou para que pudesse batalhar. Sabe onde é que Deus vai perceber se eu sirvo ou não sirvo? É no momento da pressão. Sabe onde é que Deus vai entender se eu presto ou não presto? É no momento do confronto. É no momento onde os meus aliados, as pessoas que me querem bem, que me amam, fogem, e eu fico só, e os inimigos estão prontos para chegar, para me destruir. É neste momento que Deus vai saber se eu sou ou não sou, se eu tenho ou não tenho, se eu presto ou não presto. Aquele dia seria o dia que Saul iria ser eleito para sempre. Era o teste final, era a prova final. Mas infelizmente ele foi reprovado. E algo desta história eu consigo entender. Deus está nos dando oportunidade, mas dentro destas oportunidades,
Deus também está nos testando e nos observando de forma minuciosa. Quer um conselho nesta noite, para que eu comece já a pregar algo bom para o teu coração? Fique atento a pequenos detalhes da tua vida no que se trata o reino de Deus, porque é em pequenas coisas que o Senhor está aprovando a tua descendência sobre esta terra. Fique ligado em pequenas possibilidades, em coisas que para você é pequeno, mas para Deus é muito grande. É em uma dessas que Deus pode trazer você como eleito para uma eternidade ao lado dele. Nesta noite, quem consegue me entender, diga amém. Deus é Deus que se revela em coisas pequenas, e muitas vezes a pressão tem nos feito parar de pensar naquilo que é de Deus para pensar somente no que é nosso, e o Senhor continua nos observando. Dentre esta rejeição, a Bíblia diz que Deus escolheu um novo rei. Samuel olha para Saul e diz assim: Deus já escolheu um rei para lhe substituir, segundo o seu coração. A Bíblia diz que depois daquilo, Saul reinou por mais 40 anos. Mas Saul era um rei com coroa, mas sem unção. Sentava no trono, tinha coroa, mandava, desmandava, mas já estava rejeitado. Sabe o que eu entendo? Não importa para Deus o que nós somos diante do homem, porque se nós perdermos aquilo que é de Deus, nós vamos continuar talvez exercendo aquilo que é do homem, mas não vamos ter o que verdadeiramente importa, que é a essência dele na nossa vida. Então tem muita gente ali, irmãos, igual a Saul, já rejeitado, mas continua exercendo funções, continua exercendo posições, continua fazendo o que sempre fez, mas as atitudes vão mostrar que Saul já não tem mais o que era de mais precioso na vida dele, que era o que? A presença de Deus. Sabe o que Deus diz para mim e para você nesta noite? Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Tem muita gente que prospera, tem muita gente que cresce, tem muita gente que compra, tem muita gente que vende, mas o que é de mais precioso não tem. Está sentado no trono, está com a coroa na cabeça, mas a presença de Deus já não está mais com eles. E isso não vai valer de nada quando verdadeiramente a eternidade chegar. É a mesma coisa daquele marido que tem a sua esposa para viver eternamente com ela, vamos dizer assim, se tratando de reino de Deus, mas ele escolhe se prostituir, se deitar com outras mulheres. Ele está trocando uma vida com a sua esposa por um momento de prazer. A mesma coisa é um homem que pensa em prosperar na sua vida e esquece do reino de Deus. Eu tenho uma boa palavra para a tua vida nesta noite, se tratando disso que Deus está falando comigo sobre Saul. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas serão acrescentadas. Você não vai acrescentar um côvado à sua estatura pelas suas preocupações, não é pelo que você acha que você vai ser, é pelo que você tem de Deus, que vai eternizar aquilo que você tem que ser. Quem me entende nesta noite, diga amém. A vida de Saul foi desastrosa. Irmãos, quando você lê esse texto da rejeição de Saul, você chora, porque eu disse para Deus, se fosse eu naquele momento, eu faria a mesma coisa. E Deus está dizendo para mim e para você, você tem que suportar a pressão. Saul foi rejeitado, reinou por mais 40 anos. E quando Deus disse que escolheu um rei, Davi não tinha nem nascido. Deus é atemporal. Deus às vezes ele escolhe coisas que nem existe ainda, mas ele já sabia que Davi ia chegar, e ele esperou o tempo certo para que ele pudesse ter alguém conforme o desejo dele. Deus está dizendo para você nesta noite, tem coisas que nem existem, mas vão passar a existir de acordo ao desejo de Deus para esta terra. Que todas as coisas que passem a existir e ainda nem existem, que eu possa fazer parte deste projeto em nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto um que vivia estava sendo rejeitado, outro que nem existia estava sendo escolhido. Deus é Deus que traz a realidade, coisas que ainda nem existem. Nós temos que nos submeter ao desejo dele, porque grande é ele, meus irmãos, poderoso é ele, soberano é ele, quem tem nas mãos todo
todas as coisas é Ele. Então eu digo para Ele nesta noite, que a tua vontade seja feita, meu Deus. Eu não entendo nada, você não entende nada. Jeremias vai dizer: verdadeiramente tu és um Deus de mistério, quem pois então poderá compreendê-lo? A única coisa que eu preciso é me submeter às vontades e aos desejos dele. Davi não era nascido ainda, nem existia, mas a Bíblia diz que Deus já disse que tinha escolhido um rei segundo o seu coração. O tempo se passa, o rei sem coroa espiritual continua sentado no trono, mas uma criança nasce aonde? Nasce em Belém. Deus espera esse menino crescer e tomar a estatura certa para que pudesse cumprir os propósitos do seu coração. Deus está dizendo para mim e para você que não é de imediato que Ele vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Ele tem um tempo certo para nos chamar para a história que Ele tem para a gente. O certo é que precisamos enfrentar todos os obstáculos até esse tempo chegar. O tempo de Deus não é o meu tempo. E o que é que tem acontecido nos dias de hoje? Nós andamos ansiosos para que o nosso tempo chegue. Nós queremos que as coisas aconteçam, nós ficamos nervosos, nós ficamos tristes e queremos que Deus faça aquilo que está no meu coração. Mas Deus estava dizendo: Davi não existia, e quando passou a existir, eu ainda teria que esperar chegar o tempo da sua maturidade para que eu possa fazer aquilo que eu tenho na vida dele. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você nem existia, Ele já tinha um propósito na sua vida. Está mais perto agora porque você já nasceu. Aleluia. Eu estou falando com pessoas aqui que já estão grandes, mas talvez não estão maduras o suficiente para que Deus possa fazer aquilo que Ele escolheu para fazer. Mas pastor, tem certeza que é? João capítulo de número 15, Deus vai dizer: não foram vós que me escolheu, eu que vos escolhi e vos designei para que vai ter fruto. No tempo certo o Senhor te colocará na posição que Ele quer. No tempo certo Deus ordenará o teu coração para fazer aquilo que Ele quer que seja feito. A única coisa que não pode fazer é você endurecer o coração para aquilo que Deus tem na tua vida. Porque, irmãos, deixa eu lhe dizer uma verdade: por muitos que estão aqui, Deus ainda está esperando o tempo, como esperou o tempo de Davi crescer, para que fosse efetuado o projeto de Deus na vida de Davi. Mas outros, o tempo já chegou. Mas a Bíblia vai dizer que alguns homens, quando ouvem a voz de Deus, o que ele faz? Endurece o coração. Talvez a voz de Deus já chegou para você nesta noite, e eu tenho que te dizer uma verdade: se os teus ouvidos estiverem fechados, o Senhor não pode fazer nada na tua vida. Não podemos correr o risco de desobedecer e cair em maldição assim como Saul, mas temos que estar pronto para o tempo certo como Davi. Eu vou dizer algo para você nesta noite: abre bem os teus ouvidos, porque o Espírito diz algo forte à igreja. No tempo certo eu vou te levantar, eu vou trabalhar na tua vida, eu vou te enviar para que os frutos do meu reino estejam sobre a tua história, e você dará uma grande honra, não somente para a tua casa, mas também para os teus vizinhos, para a nação de Israel. Vai acontecer, o momento é certo e é meu. Fica disponível, Davi, porque na hora certa vai chegar alguém aonde você menos espera para lhe resgatar para o meu projeto nesta terra. Sabe o que Deus me diz nesta noite? Que a tua vida não está somente disponível por causa da tua vida, é porque existem algumas coisas nesta terra que Deus quer fazer através dela. E se o Senhor te escolheu, a tua hora vai chegar. Quem entende que esta hora já chegou ou está chegando, levante a mão nesta noite e diga glórias a Deus e graças a Deus. Alguns momentos vão ter que ser vividos, há um processo. Aí no tempo certo Deus olha para Samuel e diz assim: vai lá, aonde? Belém. Por quê? Porque eu já escolhi. Enche o chifre de azeite, vai. A hora chegou. Só que você sabe o que é impressionante? Agora aqui eu vou dar um nó na sua mente, mas você vai ter que pensar, porque você é inteligente. Deus rejeitou Saul, mas Saul continuou reinando. Deus ungiu Davi, e mesmo ungido, Davi ainda não reinava. Isso é um mistério. Por quê? Porque o que importa para Deus não é o que o homem reconhece, é a verdadeira essência que já está dentro do homem. Deus não estava se importando com Saul rejeitado sentado no trono.
Como Deus também não se importou com Davi ungido sem estar no trono, porque para Deus é melhor o que está por dentro do que aquilo que é manifesto por fora. Quem me entende, diga amém. Deus está dizendo ainda não aconteceu, né? Mas fica tranquilo, para mim é mais importante o que você está depositando pelo lado de dentro do que o que já está manifesto pelo lado de fora. O que é mais importante para Deus é aquilo que verdadeiramente você tem por dentro. Porque se você tem por dentro, na hora certa vai acontecer do lado de fora. E aquele que não tem, na hora certa vai acontecer também a tragédia do lado de fora. Então o que a gente faz nesses momentos em que Deus já está trabalhando na nossa vida? A gente guarda o que tem para que ninguém roube a nossa coroa. Quem me entende, diga amém. Guarde aquilo que você tem. Samuel chegou e ungiu Davi, sim ou não? Mas Davi já estava dentro do palácio. Quem continuava lá? Saul, um rei sem unção. E o que estava no pasto? Tinha unção, mas não estava no lugar que era para estar. Então, para Davi era mais precioso ter a presença do que estar no lugar que o homem poderia ver. Era melhor ele ser do que ter. Quem entende, diga amém. Então você sabe quem é você. Eu sei quem sou eu. Por mais que as pessoas não entendam, por mais que as pessoas não me vejam, por mais que as pessoas não compreendam, Deus me conhece e eu sei quem eu sou. O importante para o Senhor é que você está aí e está bem, e aquilo que Deus tem para a tua vida já está em você. Muitos devem se precipitar para mostrar aquilo que tem, para dizer aos outros que é. E Davi não se importou em nenhum momento com isso. Ele continuou com a unção de rei no pasto, apacentando as ovelhas do seu pai por muito tempo. Se preocupe com o que está por dentro do que está manifesto pelo lado de fora. Eu vou repetir isso daqui. E quando você se preocupa com o que está por dentro, você manifesta a gratidão a Deus daquilo que você é. Quantos não têm nem posição? Quantos homens e mulheres não sobem de um culto para pregar e para cantar? Mas quando dobram um joelho dentro de casa, aquela graça invade a alma e ele diz assim: Jesus está aqui comigo. Não tem nada mais importante nesta vida do que a presença do Espírito Santo sobre a tua história. O que vai acontecer com a tua história está na conta de Deus. Ele vai providenciar que aconteça. Mas nesta noite o Senhor quer dizer para você: preserve aquilo que você tem, porque os passos da sua vida serão traçados por mim. Tem muitos que não têm preservado aquilo que tem, porque acha que por ter precisa ser, e não é porque nós temos que precisamos ser. Olha o que a Bíblia diz: quando trouxer os seus dízimos, suas ofertas, traga com o quê? Com alegria. Essa alegria, irmão, não é algo que está fora, está dentro. É uma gratidão que nós temos dentro do nosso coração. A mesma coisa é a presença do Espírito Santo, é a preservação da presença de Deus. Isso tem que ser preservado na nossa história. Então, todas as vezes que você olhar para o céu, que você olhar para a igreja, que você olhar para o reino, sempre pense em você e pense no que está no secreto com você. O que está com Davi no pasto é muito mais precioso do que o estar com Saul no trono. Quem me entende nesta noite, diga amém. O que é que acontece agora? Davi está esquecido. Só que a Bíblia diz que Davi tinha um segredo. Repita comigo: um segredo. O segredo de Davi estava guardado no lugar que ele estava. Ninguém sabia quem era Davi. Nem Samuel não entendia direito quem era Davi. Mas Deus conhecia Davi. E o segredo de Davi começou a se revelar aos poucos, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Observe o que é que acontece aqui. A Bíblia vai dizer, a Bíblia vai relatar, olha para mim, que Davi agora aparece no meio da batalha. E quando Davi aparece no meio da batalha, Israel está sendo afrontado por um gigante durante 40 dias. Eu estou indo para voltar, para que a gente possa entender o que está acontecendo na vida de Davi.
para você entender que segredo é esse que estava na vida de Davi. Quando ele aparece na batalha, a palavra vai dizer que ele se interessa pela batalha, porque ele percebe que os soldados estão posicionados à frente da batalha e que a batalha ainda não aconteceu. Ele vai até lá, aos primeiros soldados, à fronte de batalha, e começa a perguntar o que está acontecendo aí, o que está vendo aí. Aí alguns diziam a ele assim: rapaz, é o seguinte, tem um gigante aqui, tem um cara que ele vem afrontar, ele quer batalhar, mas não tem coragem ainda, ele partir para cima dele. E Davi dizia assim: o que é ele? E como é que vai acontecer? Não, vem aqui, que lutar com esse gigante, vai ter benefício, sem isento de imposto, vai casar com a filha dele. E Davi começa a ter curiosidade para querer saber o que está acontecendo aonde? Na frente da batalha. Mas a palavra de Deus vai relatar que existem 3 irmãos mais velhos de Davi naquela guerra, e um desses irmãos se chama Eliabe. Eliabe percebe que Davi está ali e começa a partir para cima dele para querer rejeitá-lo naquela batalha. 17 e 28, quem está comigo aí? Lê comigo aqui o 17 e 28. Quando Eliabe ouviu Davi conversando com aqueles homens, acendeu a sua ira contra Davi e disse: por que desce aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção, Davi, e a maldade do seu coração. Desce aqui para ver a peleja. Davi pergunta a ele: eu não posso vir aqui? Está escrito no 29. O que foi que eu fiz agora, rapaz? Eu estou fazendo alguma coisa de mal? Eu não posso vir aqui? Não posso nem fazer uma pergunta. Davi estava sendo confrontado porque estava naquele lugar. Sabe o que é que Deus está dizendo para mim e para você aqui nesta noite? Nem todo mundo vai estar satisfeito quando você estiver na frente de batalha. As pessoas vão querer te ver recuadas. Enquanto você estiver lá moribundo, enquanto você estiver lá tristonho, endividado, maltrapilho, dizendo: pelo amor de Deus, olhe por mim, eu preciso de uma visita. Está todo mundo bem. Tem gente que gosta de me ver nessa situação, mas quando você se posiciona, que você se levanta, que você mostra interesse pela guerra, pela batalha, que você parte para cima, tem muita gente que vai olhar para você e vai dizer: quem é, rapaz, esse homem que está aqui? Ei, quem é Emerson, rapaz, para estar aqui? Está fazendo o que aqui? Eu sei o que é que você quer aqui, porque na verdade não conhecia Davi, ele não sabia quem era Davi. E todos aqueles que ainda não sabem quem é você não vão entender o que você está fazendo na frente dessa batalha. Mas eu tenho algo para lhe dizer: Deus, ele sabe quem é você, ele sabe o lugar que você tem que dar. Sabe por que Davi estava na frente daquela batalha? Porque o lugar que Davi estava revelava quem realmente era ele. Deus vai proporcionar você estar em lugares, não é porque você é ousado, é porque aquele lugar foi preparado para você por Deus. Aquilo que tem dentro de você é maior do que aquilo que o povo pensa que você não é. Deixem pensarem que você não é nada, porque no momento certo Deus te coloca no lugar certo, na hora certa, e vai lhe honrar do jeito certo que Ele quer. Quem me entende nesta noite, diga amém. Agora, se você quer ser fracassado, você continua onde você está, num lugar de solidão. Porque tem muita gente que não aguenta ouvir essa palavra. Está fazendo o que aqui? Você perdeu o que aqui? Se aqui não é lugar para você, porque ele achava que era lugar para ele. Porque na verdade, mesmo sendo família, ele não conhecia quem era Davi. Quem me entende nesta noite, diga amém. Eu vou lhe mostrar agora que existe um segredo muito grande na vida de Davi. E esse segredo não estava guardado somente no coração de Deus, não. Tinham pessoas que conheciam Davi. Sabe o que é que Deus está dizendo nesta noite? Tem gente que está ao seu lado e não sabe quem é você, mas o Senhor tem levantado pessoas com olhos espirituais que têm te visto e sabem quem é você. Tem muita gente que está ao seu redor, estava ao seu redor, convive com você, que não dá nada por você. Pessoas da sua família que nem sabem quem é você. Mas Deus está dizendo nesta noite: além de mim, eu tenho levantado homens com os olhos espirituais para reconhecer aquilo que verdadeiramente você é. Sabe o que Deus revela no meu coração? Que Satanás tem oprimido muitas pessoas com complexo de inferioridade. Tem
Tem muita gente que não tem buscado a Deus, que não tem orado, não é porque tem oportunidade. Na contramão tem muitos que têm oportunidade, mas não querem fazer aquilo que tem sido feito. Mas tem muitos que não têm e que estão sendo discriminados, mas na verdade são potências na mão do Senhor. Sabe o que é que Deus está dizendo? Rejeitarei a aliado que está na frente e vou trazer Davi que está no fundo, que ninguém conhece para passar a ser conhecido. Sério. Deus está dizendo para você nesta noite: permaneça firme. O Senhor me conhece e tem mais pessoas que sabem quem é você. Vamos para o texto para a gente saber que segredo é esse de Davi. Observe bem aqui comigo. Observe bem aqui comigo. No versículo 33, eu quero ler isso aqui antes para você. A palavra vai dizer que Davi estava onde? Diga comigo: na guerra. Só que para Eliabe, aquele lugar não era o lugar para Davi estar. Se ou não, por isso, grave para mim isso daí. Eu preciso que você memorize, porque quando eu voltar, quem vai me lembrar disso é você. Diga assim: Davi estava no lugar de guerra. Diga comigo: guerra. Mas aquele lugar não era um lugar para que ele estivesse. Eliabe achava que por ser guerreiro ele estava disponível para estar ali. Ele era o cara para estar ali. Quando ele vê Davi, ele acha que Davi não era para estar ali. Davi chama Saul e diz assim: meu Senhor, não vos preocupeis com a afronta do inimigo, eu vou pelejar contra esse gigante. Olha o que Saul diz para ele, versículo 33, versículo 32. Disse Davi a Saul: não desfaleça o teu coração a ninguém por causa desse filisteu, o teu servo irá pelejar contra ele. Respondeu Saul: contra este filisteu, Davi não poderá ir pelejar. Tu és moço e ele é homem de guerra. Saul está dizendo para ele: você é moço e ele é homem de guerra. Você é moço e ele é homem de guerra. Vamos agora voltar um pouco o texto. Eu quero 17 agora, capítulo de número 4. Vamos saber quem é este homem que é homem de guerra. Vamos lá, a Bíblia vai dizer 17:4. Saiu do acampamento dos filisteus um homem guerreiro. Um homem o quê? Esse homem que é guerreiro é um homem de quê, pastor Marcos? É um homem de guerra. Saiu um homem guerreiro, um homem de guerra, cujo nome era Golias, de Gate, e tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. 6 côvados, 1 côvado meio metro, 6 côvados 3 metros, 1 palmo mais ou menos de 15 a 20 centímetros, a depender da mão. Davi, Golias, tinha 3 metros e 20 de altura. Sabe quantos metros Davi tinha? Quase a passando desse ventilador aqui, Imagina um homem passando desse ventilador, 3 metros e 20 de altura. Esse teto tem 4 metros e 3. Davi tinha mais ou menos 3 metros e 20 de altura. Olha para cá. Trazia na cabeça um capacete de bronze. A cabeça dele estava protegida. Ele estava com armaduras todas de bronze, ou seja, era um homem que se vestia para a guerra. Bronze naquele período era um metal mais forte e poderoso que não se corroía para ser instrumento de guerra. E vestia uma couraça escaneada de bronze, cujo peso era 50 mil ciclos. Sabe qual é o peso da couraça de Golias? 50 mil ciclos é equivalente a 57 quilos. Alguém aqui consegue carregar um saco de cimento sozinho e carregar a vida inteira? Dizer assim: eu vou trabalhar com um saco de cimento nas costas o dia todo. Alguém aqui consegue? Ninguém aqui consegue. Se juntar 2 homens aqui, eles são limitados a carregar um saco de 50 quilos. A armadura de Golias era uma armadura escaneada que pesava 57, era um monstro. Trazia candeleiras nas suas pernas, um dardo de bronze entre os ombros, todo forjado de armadura. A sua haste e lança era como um eixo de terra, e a ponta de ferro da sua lança pesava 600 ciclos. Diante dele ia escorrer 605, 6 metros, 6 quilos e 84. Basicamente era um monstro, um guerreiro, um soldado. E a Bíblia vai dizer que este homem era guerreiro. A Bíblia vai dizer que o irmão de Davi disse que ele não era para estar ali porque ele não era guerreiro. A palavra de Deus diz que Saul olhou para Davi e disse para ele que não era para ele estar ali também, porque aquele soldado que ia batalhar com ele era guerreiro e ele era um moço, ele não era guerreiro. Mas sabe o que é que Deus está me dizendo aqui nesta noite? Que as justificativas da tua vida não sairão só da tua boca. Existem pessoas que estão me observando e conhecem o seu verdadeiro valor. Somente quem conhece Deus na sua vida sabe quem você é. Davi olhou para Saul e disse assim: meu Senhor, eu matei urso,
seu testemunho na boca de outro vai ser muito maior do que aquilo mesmo que você fala de você próprio. Vamos ver a palavra de Deus aqui? Agora, eu quero retornar. Porque eu tenho algo de Deus para a sua vida. Vamos retornar? Vamos retornar no capítulo 16, versículo 11. Eu disse para você que era para você guardar o que, Ulisses? Que Davi não era um homem de guerra. E é verdade, a Bíblia diz, olha para cá, versículo 16, capítulo de número 11. Retornando agora ao passado deste filme, nós vamos perceber o que estava acontecendo com Davi no dia da sua unção. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se o quê? Os seus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o... Ou seja, Davi era reconhecido na sua casa como o... Era o pequeno, era o mancebo, era o moço, era o menor. O versículo de número 12, a Bíblia vai dizer: então mandou Gustavo e fez entrar, e era ruivo de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e o quê? Por quê? Porque é este daí mesmo. É este daí mesmo. Olha para mim aqui. Você sabe onde é que está a falha desse texto? Que não é do texto, não, da interpretação. É porque a gente costuma falar algo que não existe, cara. A gente costuma pegar esse texto, interpretar e dizer que Deus pegou o menor. Não é isso? Não está escrito aqui? Ainda sobraram alguém? Não, o menorzinho. Não está aqui não. Manda trazer. Deus olha e diz esse mesmo. Aí eu olho para você e digo assim: Deus escolheu o pequeno, Deus escolheu o menor. Quem é pequeno? Quem é menor? Diga a glória a Deus. Não. Existia um segredo sobre a vida de Davi. E para quem pensa que Davi era pequeno, para quem pensa que Davi era menino, para quem pensa que Davi era pacato, está totalmente enganado. O segredo que estava na vida de Davi não estava aos olhos de Samuel, não estava aos olhos do pai, não estava aos olhos de Eliabe, não estava aos olhos de Saul, mas tinha alguém que conhecia Davi na terra só para confirmar aquilo que Deus já sabia sobre Davi. Deus está lhe dizendo: tem alguém que eu tenho observado, e por mais que você pareça pequeno, tem alguém que está entendendo que eu não lhe escolhi pequeno. Você é grande, você é poderoso, você é robusto. Fica comigo. Davi não era um homem de quem, Ulisses? Davi era um homem pequeno, um homem desacreditado por Samuel, pelo pai, por Eliabe, por Saul e por todos aqueles que estavam acompanhando Davi. Mas a Bíblia vai relatar algo muito poderoso no versículo 17 do capítulo 16. Venha ler comigo. Disse Saul aos seus servos. Não, vamos ler o 16. Leia comigo aqui, olha para o telão aqui. Olha para o telão. Diz o Senhor aos teus servos, que na sua presença que busca um homem que sabe tocar a harpa. Sabe o que estava acontecendo com Saul? Deus, quando rejeitou Saul, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se retirou de Saul. E um homem sem o Espírito de Deus, Lorena, é um homem atormentado, é um homem possuído, é um homem destruído. Ulisses, quando o Espírito se retira, a Bíblia diz que da parte de Deus desce um Espírito maligno e começa a atormentar Saul. Saul, atormentado, os seus servos ficam preocupados e começam a dar sugestões. O capítulo 16, versículo 16, vai dizer da sugestão: buscar um homem que sabe tocar o quê? Observe bem, isso aqui é dentro do palácio antes da guerra começar. 17, disse Saul aos teus servos: buscai um homem que toque bem e traze-o a mim. Versículo 18, respondeu um dos moços: vi. Que foi que ele viu? A pergunta que ele faz: não, peraí, paga aí, Brian, senão eu vou ficar lá. Se eu desse pano, apaga isso assim. A primeira coisa que esse moço diz é que ele fez o quê? Ele fez o quê, Sofia? Ele disse: eu vi. Agora a questão é: quem é esse moço que viu? Quem é ele, pastor Marcos? É alguém que é influência? O nome dele é citado? É alguém que é conhecido? Mas tem alguém vendo? Sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa para você: por mais que não esteja aparente, com nome, com posição, com hierarquia, tem alguém observando. Alguém sabe quem é você, Davi. Por mais que Eliabe não lhe conheça, por mais que Jessé não lhe conheça, por mais que Saul não lhe conheça, por mais que Samuel não lhe conheça,
conheça, tem alguém nesta vida que ele conhece. Quem é, pastor? Eu não sei, o nome dele não é citado, mas tem alguém observando, que ele entende. Tem alguém lhe valorizando, tem alguém olhando as suas virtudes enquanto todos não sabem, não entendem, não vê. Tem alguém vendo quem é você. Vamos ler o texto. Respondeu um dos moços: eu viu quem? O filho de Jessé, o belamita. Olha agora as características que esse moço viu: que sabe tocar bem, aleluia, que é forte e valente, que é homem de guerra, sabe falar bem, tem boa aparência, e agora o mais importante: e o Senhor é com ele. Antes da guerra acontecer, antes de Eliabe não entender, antes de Saul não reconhecer, antes de Jessé não saber, antes de Samuel não compreender, Deus já sabia quem era Davi e estava revelando para alguns as suas virtudes. Eu vi o filho de Jessé, só viu belemita, que sabe tocar bem, forte, valente, é homem de guerra. É homem de guerra. Dentro da batalha, Davi era oculto aos olhos de quem estava ali, mas Deus já sabia que dentro daquela batalha existia um homem que tinha propriedade para estar ali. Deus está dizendo para você: por mais que muitos queiram lhe acuar nas batalhas desta vida, o Senhor conhece a tua força para guerrear. Você não está em frente de batalha porque tem que estar, você está em frente de batalha porque Deus te escolheu para estar ali. O segredo que existia sobre a vida de Davi, e que muitos não davam credibilidade, e agora começa a estreitar. Por quê? Porque quem não sabia quem era Davi começa a saber. Quando Davi começou a batalha, a palavra vai dizer que Saul colocou a armadura. Ele disse: não estou acostumado. Quem é de batalha já está acostumado, meu irmão. Não precisa você tentar ritmo para ele. Ele sabe o momento de buscar, o momento de orar, o momento de atingir, o momento de fazer. Davi retirou a armadura, retirou a espada. Ele disse a Saul: meu Senhor, eu não estou acostumado. Versículo 17, 38, capítulo 17, 39. Eu não tenho costume de andar com isso. Me deixe guerrear da forma que eu sou. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu sou guerreiro, mas eu sou guerreiro de outra forma. Eu sou batalheiro, eu estou na frente de batalha. Eu vou conseguir, mas eu vou conseguir do meu jeito. E nem todos querem entender o seu jeito. Deus está me dizendo: a batalha vai ser vencida não é do jeito do irmão, não é do jeito do pastor. Deus tem uma batalha para cada pessoa, e tem um jeito de batalha para cada propósito. É do seu jeito que Deus vai fazer você vencer. Quem entende, diga amém. Muitas vezes nas suas fraquezas é instrumento para Deus ganhar guerras. Olha para cá. Nesse tempo existia algum soldado dentro daquele propósito sem armadura? Tinha ali alguém? Poderia um soldado estar sem armadura? Mas Davi está ali. E Saul está dizendo: você vai vencer? Vou. Eu acredito, eu tomo minha armadura. Davi está dizendo: não. Davi estava dizendo a você: me perdoe, realmente eu tenho algumas fraquezas, mas fique tranquilo, eu vou vencer com elas. Eu vou lutar assim mesmo. Eu vou guerrear dessa forma. Sabe as suas fraquezas? Deus está dizendo: vai ser instrumento para que eu possa lhe usar destas guerras. Sabe as suas dores? O Senhor está dizendo para você: a minha graça lhe basta, porque o meu poder se aperfeiçoará nelas. Deus está dizendo: por mais que a armadura de Saul não caiba em você, não desista. Mesmo desse jeito debilitado para muitos, vulnerável para muitos, é assim mesmo que eu lhe darei vitória. O Senhor está dizendo: Davi, que veio na guerreira nesta noite, não deixe ninguém te desprezar no campo de batalha. Você continua sendo precioso para mim. Quem me entende, diga amém. Diga para mim assim: pastor, é cada um do seu jeito. Deus vai lhe usar dessa forma. Deus vai lhe dar vitória dessa forma. Por mais que você perceba que desse jeito
vida. Alguém sabe que você é vencedor, Davi. Olha para mim, que nem todo mundo me conhece, não. Mas Deus está levantando alguém para me olhar e dizer assim: no fundo, eu sei quem é ela. Eu conheço a capacidade, por mais que eu diga, homem valente, poderoso e de guerra, e Deus está com ele. Olha para mim aqui. Tem pessoas que vão estar com você que você nem sabe que ela está te observando. Quando esse rapaz diz: é o filho de Jessé, o Belamita, já sabia que ele conhecia o lugar que Davi morava e a sua origem. Quando ele diz: ele sabe tocar bem, ele já ouviu Davi tocando. Quando ele diz: ele é forte e valente, ele sabe da coragem de Davi, da capacidade de Davi. Quando ele diz: é homem de guerra, ele está dizendo: esse cara pode vencer batalhas, eu sei quem é ele. E quando ele diz: ele sabe falar bem, tem boa aparência, ele está dizendo: porque ele fala bem, tem boa aparência, ele não está preparado para guerrear, não. E tem algo que eu deixei por último, que é o mais importante: o Senhor é com ele. Olha para mim aqui, a única referência do currículo de Davi que precisava ser dada a Saul naquele momento era tocar a harpa, mais nada. Mas o seu currículo será citado em momentos inoportunos, para que depois a sua história seja lida, para não dizer que você chegou ali por sorte e por falta de capacidade, porque não é somente Deus, é o que Deus fez em você. Não venha com essa de dizer que Davi era pequeno, fraco. Davi era valente, poderoso, homem de guerra, e Deus estava com ele. Quando Davi chega naquela batalha, irmão Arival, Davi já sabia o que ia fazer. E não foi porque Davi matou o urso leão, está dizendo: se eu matei o urso leão, provavelmente eu vou matar o gigante. Não, aquilo foi a característica que ele pôde falar para Saul que ele era, para Saul dar credibilidade, porque Saul não conhecia ele. Mas o currículo de Davi era grande. E tem gente que não está sabendo quem é você, porque na malhada do pasto, cuidando de poucas ovelhas, como Eliabe quis falar, de menosprezar ele, tu deixaste aquelas poucas ovelhas, pastorzinho de pouca ovelha. Mas Davi estava dizendo: é com poucas ovelhas que Deus tem feito coisas grandes em nossa vida. Aí ele diz assim: meu Senhor, eu estou acostumado, deixa eu lutar do meu jeito, eu tenho minhas fragilidades, mas eu vou ver. A palavra de Deus vai dizer que Davi pega 5 pedras, 5 lisas. Diga comigo: pedras lisas. Você vai ter que me lembrar, porque eu já estou acabando aqui. Acho que 7 minutos eu termino. Eu preciso no final falar dessas pedras. Essas pedras que são o quê? Lisas. São pedras pontudas. A Bíblia diz que são pedras lisas. Ele pega assim, coloca na bolsa e pega o cajado. Ele vai para cima do gigante com a funda dele, era o badó, 5 pedras lisas e um cajado. A primeira pergunta que eu fiz a Deus: Senhor, por que Davi foi com o cajado? As pedras e a funda, tudo bem, e o cajado? Ele vai bater no gigante com o cajado. Deus disse: não, é porque Davi estava acostumado a andar com o cajado, ele sentia confiança naquele cajado, ele quis ser quem ele era em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. O cajado não ia fazer interferência nenhuma, e não tinha representação espiritual. Não vemos ele tinha, porque não. A representação espiritual chegou depois, porque Jesus é o pastor e trouxe essa simbologia para a gente. Aquele cajado só dizia que Davi era pastor, e ele quis ser quem ele era no momento mais importante da vida dele. Não deixe ninguém roubar sua identidade. No momento mais importante da sua vida, você precisa ser quem você é. Na sua humildade, com os pés no chão, comendo seu feijão, seu arroz e sua farinha. É assim que Deus vai lhe honrar. Quem me entende, diga amém. Não fuja das suas origens. Ele foi com o cajado dele. O gigante olhou para ele e disse assim: rapaz, eu sou cachorro para você vir até mim com pau, pedra. Davi diz assim: você vem contra mim com espada, com escudo e com lança, mas eu me coloco na posição para lhe derrubar
no nome do Senhor. Davi estava dizendo: você é guerreiro da terra, eu sou guerreiro do céu. Maior do que o que você tem na terra como representação de guerra é o que eu tenho de Deus na terra como representação de unção, de glória e de presença. Tem muitos buscando espada, escudo e lança para guerrear, mas Deus está dizendo: guerreiro meu na terra, pode não ter espada, pode não ter escudo, pode não ter lança, mas tem a unção que é necessária, a coragem que é necessária para partir para cima do inimigo e ter vitória. Quem me entende, me diga: homem de guerra. Olha para cá, olha para aqui. Davi, não pense, irmãos, que Davi estava fazendo aquilo porque ele queria, é porque era aquilo que ele era no momento. Quem me entende, diga amém. Os 20 pedaços de filisteus ele trazia 200 sozinho. Deus disse que não deixaria Davi construir o templo, porque as mãos de Davi eram aleluia, glória a Deus. Matador, pior do que Lampião, qualquer um já passou nessa terra. Davi resolvia essa questão dele matando. Se ele não gostava, ele matava. A Bíblia vai dizer que as mãos de Davi, aleluia, glória a Deus, espada, e que não soltava a espada, o sangue, né, os teólogos acreditam que era o sangue, a cãibra de tanto ele lutar e matar os inimigos. Então era um homem que foi forjado na guerra, mas no tempo certo ele evoluiu para o tempo da guerra. Então por que Davi não foi com espada, com escudo e com lança naquele momento? Porque naquele momento era o que Deus tinha para ele não queria ser aquilo que ele não era. Isso não estava dizendo que Davi não ia crescer nem evoluir. É isso que Deus está dizendo para você. Muitas vezes você pensa que é para que você continue assim. Não, Deus só está dizendo: no momento é dessa forma que eu vou me usar, mas o amanhã pertence a mim, e de acordo com que o tempo vai passando, eu vou produzindo coisas novas na sua vida. Quem me entende, diga amém. Você só não pode querer ser hoje aquilo que você não é. Se você quiser ser hoje aquilo que Deus projetou para você amanhã, você vai se perder e vai se acabar. Então coloque o seu pé no chão e olhe para Deus e diga: Senhor, quem sou eu hoje? É desta forma que Deus vai lhe honrar. Amém ou não amém? É desse jeito. Um dia olharam para mim e disse assim: pastor, um grande homem de Deus, eu falei para ele sobre os projetos de missão, uma loucura do mundo. Ele disse assim: deixa eu lhe dizer uma coisa, não se esqueça, Deus vai lhe usar naquilo que está no seu coração. Por mais que demore, não deixe de acreditar naquilo que está no teu coração, porque é nisso aí que Deus vai lhe usar. Não se antecipe a querer ser aquilo que Deus não lhe chamou para ser no momento. Talvez aquilo que está no seu coração seja até o que Deus tem para você, mas não é para hoje, talvez seja para amanhã. E a pior coisa do mundo é você querer colocar as carroças na frente dos bois. Davi foi com o cajado e com as pedras, e depois se tornou um homem com a maior maestria de espadas, porque o tempo daquela batalha era o tempo do cajado e o tempo das pedras. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite. Talvez o seu tempo hoje seja o tempo do cajado e o tempo das pedras, mas Deus vai lhe dar vitória com esse cajado e com estas pedras, para que amanhã a sua vitória seja com espada e com escudo. Quem me entende nesta noite, diga amém. Tem muita gente dizendo: eu não sei o que. Irmão, quando a gente sobe nesse altar, a gente tem que dar um Espírito Santo. Eu quero parar um pouco aqui, eu quero repetir isso de novo. A pior desgraça da sua vida vai querer ser antecipada aquilo que Deus não tem para você hoje. Tem muita gente se perdendo porque quer viver aquilo que quer. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Todas as atitudes que você tomar errado nesta vida, você pagará pelos seus erros, e Deus não terá intervenção com os seus erros e as atitudes erradas que você toma. Quem me entende, diga amém. Então eu te aconselho neste altar: espere o tempo de Deus. Amém ou não amém? Quando Deus quiser fazer, vai ser perfeito. Olha para mim aqui. A palavra vai dizer que Davi lança uma pedra
lança uma pedra, e esta pedra, ela bate na cabeça do gigante. Vamos ler o 49. O 49 diz o que? Quem pode ler em voz alta para a gente encerrar? 17:49. A Bíblia diz que Davi atirou a pedra aonde? Na testa. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? A pedra. O Liceu, eu mandei você me lembrar o quê? Que a pedra era o quê? O Liceu está desligado, viu? Que a pedra, a Alzira falou aí, ele estava assim. A pedra era lisa. Davi arremessou a pedra. A pedra não bateu e caiu. A Bíblia diz que a pedra ficou o quê? Cravada, cravejada na testa do gigante. Quando eu vi esse texto, eu disse: a pedra deveria ter ponta, porque se ela tivesse ponta, ela ia perfurar a pele e o crânio e ia ficar grudada. Mas quando o texto revela que a pedra era lisa, não tem lógica a pedra ficar encravada na testa do gigante. O que é que Deus está falando para mim e para você? Que por mais que as tuas armas não sejam no momento as mais efetivas para a batalha, Ele ainda é Deus para fazer coisas novas acontecerem. Aleluia, aleluia. Eu não estou falando de um tiro de uma arma de fogo. Eu não estou falando de uma pedrada que tinha ponta como lâmina feita para perfurar um crânio. Eu estou falando de uma pedra que era lisa, e quando ela craveja na cabeça do gigante, é Deus dizendo: Davi, esta guerra não está sendo guerreada por você, mas sou eu, o Senhor dos exércitos, que estou cumprindo a minha palavra para a tua vida. Mas quando eu entendi, eu vou lhe dizer: Davi não tinha espada, não tinha escudo, não tinha lança, e a arma dele era desapropriada para lutar com o gigante. Mas Deus pega as coisas que não são apropriadas e faz ser. Deus pega as coisas impossíveis e faz impossíveis. Deus pega uma arma que não é letal, é possível e faz ser letal. Porque quando Deus está com você no campo de batalha, não importa as armas que você esteja usando, a vitória já é certa. Ele entende? Diga amém. Uma pedra lisa cravejou na testa do gigante. Eu desafio: pega o homem mais forte do mundo e manda ele arremessar uma pedra lisa na cabeça de alguém. Vai bater e cair. E por que cravejou? Porque Deus queria marcar aquela batalha com o toque dele. Olha para mim aqui. Vamos mais fundo do texto. Eu estou achando que Ró está gostando. Eu só vou mais fundo porque ela está gostando. Ró, existe uma pedra lisa bater. Emerson aqui treinou, não é, Emerson? Vamos aproveitar que só está a gente aqui. Você já viu um badog, Emerson? Você já viu um badog de uma pedra lisa, bater e cravejar? Se for com tudo, ela vai entrar. E a pedra vai bater na cabeça, com certeza foi uma pedra grande. Então a Bíblia vai dizer que ela bate e fica. Por que ela bate e fica se o certo é ela bater e cair? Se nós já entendemos aqui que um homem não tem força para arrumar uma pedra dessa e cravejar na cabeça. Pastor Márcio, sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está me dizendo que a única lógica para esse texto é que quando Davi arremessou aquela pedra, Davi não arremessou com a força dele. Deus deu uma força descomunal a Davi para arremessar aquela pedra. Sabe o que é que Deus está lhe dizendo? Deus está lhe dizendo que assim como Ele foi com Sansão nas batalhas, Ele será com você e será com Davi. No momento que você precisar de força, é a graça do Senhor que vai lhe sustentar. No momento que a batalha for necessária a intervenção de Deus, não se preocupe.
sabia que a gente, nessa data de hoje, que data é hoje? 23 de junho de 2026, Deus já sabia que a gente estaria aqui na Ribeira falando disso. E Deus disse assim: os meus servos vão descobrir o segredo dessa palavra. Então eu vou fazer uma coisa ainda maior, para que eles possam entender que o que eu fiz naquele dia na vida de Davi foi maior do que tudo isso que eles descobriram que aconteceu. O que foi, Alzira? Você sabe o que é mais impressionante? A pedrada foi tão forte, e nós descobrimos aqui que não foi Davi, que foi Deus que usou Davi. Mas Deus estava dizendo assim: ó, eu quero que Davi receba, diferente de Baraque, a honra dessa batalha. E Deus estava dizendo assim, para entender: se esta pedrada, pastor Marcos, matar Davi, matar o gigante, vão dizer que eu dei força a Davi, e Davi matou o gigante porque a minha força estava com ele. Então eu vou fazer o gigante cair, mas não vou deixar ele morrer. Por quê? Porque eu vou dar a oportunidade de Davi, com aquilo que ele tem, destrua este inimigo na alma dele. A Bíblia vai dizer que a pedrada bate na cabeça de Golias, ele cai, mas cai morto? Não, cai desmaiado. Davi corre. Aí Deus estava dizendo: agora é a hora de você usar a arma correta. Agora não foi o cajado, não foi o badal, foi o quê? A arma do inimigo. Davi pegou a espada de Golias, subiu em Golias e decepou a cabeça dele. Era Deus dizendo: Davi, eu te darei a oportunidade de fazer coisas grandes nesta terra. Por mais que o inimigo seja grande e poderoso, o feitiço virará contra o feiticeiro. Se ele veio por um caminho, voltará por 7. As armas que ele usa contra você servirá de força para você destruí-lo. Sai, Davi! Eu quero dizer um negócio aqui para Satanás. As armas satânicas que tu tem usado contra a igreja do Senhor, o Senhor fará retornar em dobro para lhe destruir. Eu não vou nem ensinar nada que tenha acontecido, mas o diabo sabe o que é que eu estou dizendo. Golias sabe o que eu estou falando. Quando Davi corta a cabeça dele, algo muito interessante acontece. E agora realmente eu já fechei a palavra. Qual foi o texto que a gente leu? Vamos ler de novo. Disse então o rei: pergunta de quem ele é filho. Esqueceu do testemunho que foi dado dele no palácio. Voltando Davi, diferiu o filisteu. Abigail levou a presença de Saul. Quando ele chega na presença de Saul, ele está carregando o quê? Ele saiu com um cajado e 5 pedras, mas voltou com a cabeça do gigante. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo. Ele saiu com um cajado e 5 pedras e retornou com a cabeça do gigante. Deus está dizendo para você: o que você tem hoje é pouco, mas é com esse pouco que Deus vai fazer você voltar com algo grande. Olha para cá, a cabeça desse gigante retornando, irmãos, não foi só para dizer: Davi, você matou, não. A Bíblia revela que quando ele arranca a cabeça e levanta, o povo que tinha 40 dias sendo amedrontado por esse gigante, humilhado por esse gigante, ganha força, porque viu Davi destruí-lo e vai para cima dos filisteus e destrói todos eles no campo de batalha. A cabeça do gigante que retornará com você não servirá somente de glória para a tua vida, mas de força para aqueles que estavam paralisados na batalha. A tua vitória será força para uma nação, para uma cidade, para uma família, para uma
escondidos na vida de Davi. A partir de hoje, quando disserem que Davi era pequeno, você vai dizer: não era não, irmãos. Isso era só uma conversa de quem não conhecia ele. Amém? Nem todo mundo sabe quem é você, mas Deus te conhece e tem dado visão a algumas pessoas do que verdadeiramente você é. Assim, eu agradeço a minha oportunidade e você levanta as suas mãos dizendo: aplauda. Todo barulho. Quem entendeu isso, diga amém. Não quero ninguém chorando, nem chorando. Nesta noite você entendeu que você é forte.